Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui na web e vamos jogar aqui na rede desde já, agradecendo a todos pela assistência. Continuem vendo o nosso trabalho, compartilhando, dando like e aos que estiverem assistindo pela primeira vez, se quiserem, se inscrevam no nosso canal. E nós vamos logo com muita objetividade e vamos falar aqui sobre dois temas interessantes que podem ajudar você na prova do Enem, ou você que faz as suas atividades escolares, ou também aqueles que estão afastados, né, do ambiente escolar ou ambiente universitário, mas que sempre gostam de saber dos assuntos relacionados à cultura. E hoje os nossos temas serão a sociedade fenícia, ou o povo fenício, e também um pouco de linguística. Nós vamos falar sobre os sotaques brasileiros. São dois temas que vamos abordar agora. Vamos começando logo pela civilização fenícia. O povo fenício surgiu e viveu de 2200 a 1200 a.C. Esse povo ocupou uma faixa estreita entre a região do Mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, na Ásia. É um povo que se dedicou à agricultura, se dedicou ao pastoreio, e como eles tinham um litoral muito recortado, com baías e golfos, eles se dedicaram à pesca e, consequentemente, ao comércio marítimo. Eles se organizaram em cidades-estado, né? Cada uma, lógico, com sua autonomia. As principais cidades eram Sidon, Biblos e Tiro. Eles mantinham um intenso contato com os egípcios e também com os povos da Mesopotâmia. Porém, eles tiveram muitos problemas com os assírios, com os neobabilônios, com os persas, com os gregos e com os romanos. Os fenícios se dedicaram muito ao comércio e às atividades marítimas. Eles aliaram o comércio à atividade do mar, né, marítima. E o comércio deles não era lá muito ético, porque eles tinham o hábito de realizarem saques, piratarias, e também escravizavam mulheres e crianças. Era como se fosse um ritual deles, né? Eles não realizavam só aquele comércio natural. Eles usavam muito essas técnicas, como aconteciam com os prisioneiros de guerra. Vale também ressaltar aqui que as cidades-estados elas eram governadas por um rei, e esse rei ele era escolhido obedecendo os critérios de hereditariedade. A sociedade fenícia era estruturada com os grandes proprietários de terra, também os armadores, os comerciantes, a casta sacerdotal e os chamados trabalhadores livres. A exemplo das outras civilizações da história, a chamada casta sacerdotal, vez por outra, queria usurpar o poder, a administração e governar, né, as cidades-estado de acordo com o seu bel prazer, ou seja, os seus interesses. Isso aconteceu muito fortemente dentro da sociedade fenícia. Nós vamos falar aqui sobre alguns tópicos dentro da sociedade fenícia que eu até me surpreendi, com respeito à religiosidade, com respeito à cultura, com respeito à ciência. A religiosidade não era muito valorizada, né? Eles acreditavam no divino, mas não viam o divino como um mito, né? A exemplo das outras civilizações. Eles viam a vida como um conjunto. Você nascia, crescia, se reproduzia e morria, com a ordem natural das coisas. Não havia nada metafísico para eles. Mas eles eram adeptos de rituais, eles amavam a prática de rituais de holocausto, de sacrifícios humanos. E um desses tristes episódios aconteceu exatamente no século III a.C., quando centenas de crianças, detalhe, vivas, foram jogadas numa imensa fogueira
para satisfazer os deuses, né? Os deuses na crença deles. E esses rituais eles eram voltados para que eles tivessem prosperidade nas colheitas, na fertilidade e nas suas atividades comerciais marítimas. Eles também praticavam a chamada prostituição sagrada, realizavam grandes orgias, danças, e eram, na verdade, grandes rituais, lógico, de um caráter muito duvidoso, e que eram, né, era uma devoção aos seres, né, da crença desse povo fenício. A cultura não teve muito êxito, porque foi uma cultura muito baseada no povo egípcio e também nos povos da Mesopotâmia e aquelas pessoas que moravam ali ao redor do chamado Mar Egeu. Porém, a contribuição muito importante dada por esse povo foi a questão do alfabeto. E o alfabeto fenício, ele se originou devido os comerciantes fenícios eles realizarem muitas transações comerciais, eles eram hábeis contadores, porém eles precisavam criar sinais gráficos para melhorar a interação com os outros povos. Então daí foi que surgiu o chamado alfabeto, o alfabeto fenício, que quando entrou em contato primeiramente com os gregos, depois com os romanos, foram adicionadas as chamadas vogais. E hoje o alfabeto que usamos, ele tem as suas origens remotas no povo fenício. Então, pessoal, aí está um pouco de um mix do que foi essa civilização, a civilização conhecida como civilização fenícia, que deixou o seu legado, né? Um legado de coisas pitorescas, coisas curiosas, e foi um dos povos que abriu, né, eu costumo dizer que eles abriram passagem para aqueles povos realmente importantíssimos, como o povo egípcio, como o povo hebreu, os gregos, os romanos, que fazem parte da antiguidade clássica, e eles têm esse legado, eles deixaram esse legado para a humanidade. Fizemos a primeira parte do nosso vídeo, agora vamos para a segunda parte, que é uma parte voltada para linguística. Exatamente. Esse tema de hoje, essa pauta, ela já estava assim na minha mente, porque eu tinha uma curiosidade muito grande para pesquisar e depois falar para vocês a respeito do sotaque, né? E o sotaque não é só uma coisa, um fenômeno, digamos, entre aspas, do Brasil. Não. O sotaque, ele está presente em todo o mundo, né? Em todos os países, dos menores aos maiores, principalmente os maiores países, né? As maiores populações. E aqui no Brasil, né, essa questão do sotaque, ela é muito evidente, porque o nosso país foi colonizado há mais de 500 anos e foi colonizado por vários povos que vieram além-mar, né, do além-mar. Então nós fomos colonizados por portugueses, por espanhóis, por holandeses, por franceses, mais a posteriori vieram os árabes, vieram os japoneses, vieram os eslavos, sobretudo para o sul do Brasil. Então houve esse mix, né? Houve essa mistura de sotaques, de inflexões, né? De sons, né? Os sons, né? A voz, a inflexão da voz, a pronúncia. Então cada região tem o seu estilo, né? Porém, a língua portuguesa é a mesma, de norte a sul do território brasileiro. Mas a pronúncia das palavras e até mesmo a própria construção das palavras, tem muita coisa que se fala no sul do Brasil que não se fala no Nordeste. Tem muita coisa que se fala no Nordeste que não se fala no sul. Porque o mesmo objeto, ele tem um nome no sul e ele tem um nome no Nordeste. Então, o sotaque, ele vem exatamente, a origem dele é dessa mistura, dessa junção de muitos povos, de muitas maneiras de falar, repito, de muitas inflexões da voz, né, que cada povo assimilou. Então, isso não acontece aqui só no Brasil, acontece em outras partes do mundo. E nós vemos aqui no Brasil, antes de falar algo aqui, continuando o nosso tema, a respeito, eu vi, acho que foi na semana passada para fazer esse vídeo,
eu pesquisei, é um professor renomado de inglês, e eu achei me chamou muita atenção o que ele disse, porque ele falou que ele dá aula há 35, sei lá, 40 anos, e ele disse que a pessoa que faz o inglês, por melhor que ela fale, por melhor que seja a pronúncia, ela sempre vai carregar um pouco de sotaque. Apenas quem nasceu, quem tem aquele sotaque seu pátrio, quem desde pequeno, quem nasceu naquela região, é que vai falar o seu idioma, ou seja, o idioma próprio, sem nenhum resquício de sotaque. Então, por mais que o cara se dedique ao inglês, ao espanhol, a qualquer idioma, até o sueco, que eu acho muito bonito, ele vai carregar o sotaque. Da mesma forma que os de lá, que vêm para cá, por mais que eles se adaptem ao nosso linguajar, à nossa riquíssima língua portuguesa, ele vai ficar carregado de algum sotaque. É bom também que frisemos que existe a glotofobia, não é gluto, é glotofobia, que é uma aversão aos sotaques alheios, né? A gente vê muito, até que atualmente isso aí diminuiu bastante, mas nos anos 70, 80 e 90, nós víamos especialmente em novelas, personagens nordestinos em que o sotaque era muito carregado, era muito pesado, era muito ridicularizado. Como também, muitas vezes, no próprio Nordeste, algumas pessoas antigamente ridicularizavam a maneira como o carioca fala, a maneira como o paulista fala. O próprio estado de São Paulo, eu particularmente acho muito bonito o sotaque do paulistano, ele fala de um jeito na capital e fala de outro modo quando adentra, né, no interior do estado. Né? O gaúcho, o baiano tem um sotaque, o pernambucano tem outro sotaque, o cearense tem outro sotaque, o paraense tem o seu sotaque. Então isso é muito rico. É um país realmente de dimensões continentais e também de riquezas continentais. É um país imenso, um país de grandes tradições, em que a sua língua, a língua portuguesa, é um dos cartões postais do nosso povo. Então, pessoal, está contado para vocês, estão contados aí 2 temas, né? Temas interessantes. É um vídeo bem tranquilo para vocês, que falou aí sobre a civilização fenícia. Hoje vocês vão saber que o pouco, né, aliás, o comércio marítimo que nós temos hoje já veio de lá, esse povo. A questão do alfabeto, né? A questão do litoral recortado, toda nação que tinha na época um litoral recortado, ela resvalava para essa questão de se tornar um local, uma cidade, um país de grande atividade comercial. E a questão da língua, a questão do sotaque, que quando você vê o sotaque do outro ou o seu sotaque, você vai ver que aí não tem erro nenhum. Cada região fala o seu sotaque, e o importante é que nós façamos as construções gramaticais e ortográficas, as pronúncias, da melhor maneira possível, né? Quando eu fiz a faculdade, em algumas cadeiras, a gente tinha que trabalhar para quem é do Nordeste, a gente não ficar com sotaque muito puxado, e quem era assim, por exemplo, do Rio, de São Paulo, principalmente do Rio, ter cuidado com o sotaque, principalmente para quem atuava em TV, né? Para não ficar com ficar um equilíbrio, né? Na pronúncia das palavras, na dicção, contanto que as palavras fossem expressadas obedecendo às normas gramaticais e ortográficas, né? O falar correto, o falar bem, né? O falar para fora, né? Nem gritar, nem falar muito alto, nem baixo demais, que quem está junto a você não escute, né? Então está contado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, os próximos vídeos com temas interessantes e pertinentes para a nossa cultura. Até lá!